Olá, camarada estudante. Vamos estudar hoje a Revolução Russa. No sumário, os principais tópicos. Socialismo. Aqui temos que fazer a distinção entre variações do socialismo. O socialismo utópico, o socialismo científico, do Marx, né, do Karl Marx, do livro Capital, e o socialismo real, né, do Stalin, aquilo que efetivamente se praticou, além de fazer uma distinção entre comunismo e socialismo e os processos revolucionários envolvidos. No tópico 2, vamos falar propriamente dito da Revolução Russa e o contexto que ocorre essa revolução. Um país ainda monárquico, estabelecendo um regime czarista, a busca de modernização da sociedade czarista pela industrialização controlada e controlando a burguesia, e a resistência operária nas cidades de São Petersburgo e Moscou. Além dessa resistência, o Domingo Sangrento, a Revolução de 1905, os efeitos da Primeira Guerra Mundial na sociedade russa da época. No tópico 3, a queda do czar com a Revolução Menchevique e estabelecimento do governo da Duma, né, liberal, com forte oposição dos bolcheviques, que vamos ver no tópico 4, com a Revolução Bolchevique liderada por Lenin Trotsky e seus desdobramentos. E, finalmente, no tópico 5, o stalinismo, inaugurando aquilo que de fato foi o socialismo na União Soviética, o socialismo real. E, finalmente, no tópico 6, as considerações finais. A todos um forte abraço e força nos estudos. Um ponto um, conceito de socialismo. Nós vamos tratar aqui, para a gente começar a Revolução Russa propriamente dita, nós temos que entender um pouquinho do conceito de socialismo. E a partir desse conceito, que nós vamos entender as bases ideológicas dos revolucionários russos, né? E também da culminância, ou da tentativa da culminância do comunismo. O conceito de socialismo, como bem está claro, é a oposição às contradições do capitalismo contextualizado durante as revoluções burguesas e revoluções industriais, né, decorrentes do século XIX e também do século XVIII. Bom, mas o conceito já existe há bem tempo. Por exemplo, na obra A República de Platão, já fazia uma menção ao socialismo, né, onde ele defendia a supressão da propriedade privada e da família, que seriam interesses que interferiam com interesses individuais sobre o bem público. Suprimindo essas duas instituições, o cidadão ateniense, por exemplo, ficaria mais vinculado ao interesse público. Porém, na lógica de Platão, não há menção em sua obra A República sobre as distinções de classe que havia entre cidadãos e não cidadãos por lá, né? E nem o fim da escravidão dos escravos e até mesmo dos direitos dos metecos e das mulheres. Então ainda nós estamos observando aí um conceito incipiente antes de Cristo, né? No século V antes de Cristo. Havia no período medieval também conceito de socialismo defendido pelos cátaros, que buscavam um cristianismo primitivo, né, cátaros significa puro, e também de Pierre Valdo, né, dos valdeses. Né? Pierre Valdo acabou vendendo tudo que tinha e criando uma sociedade comunal em protesto contra a instituição católica, que estabelecia um novo entendimento do cristianismo. Todos esses movimentos do período medieval foram fortemente suprimidos pela Igreja Católica, mantendo a narrativa do cristianismo oficial pelo entendimento católico. Mas o que nos interessa aqui é o conceito de socialismo a partir do século XVIII e XIX, a partir de relações existentes entre o surgimento do capitalismo,
o surgimento das relações de trabalho, principalmente das desigualdades sociais, que já vão sendo estudados, inclusive pelos iluministas, como Jean-Jacques Rousseau. E aí nós vamos iniciar falando um pouquinho da base ideológica. Bom, a base ideológica do socialismo é o princípio da igualdade, prevalecendo uma igualdade material em detrimento da formal. O que que seria a igualdade formal? Pelo princípio da igualdade que é defendido pelos iluministas, a igualdade deveria ser formal, ou seja, todos os homens têm os mesmos direitos políticos e são iguais perante a lei. Porém, os socialistas achavam que isso não seria uma igualdade total. Então, a igualdade material seria que todos deveriam ser igual também perante as riquezas adquiridas em sociedade. Para isso, deveria haver uma socialização dos meios de produção, em que todos tivessem a oportunidade de auferir a sua riqueza igualmente, e constituiria uma sociedade sem classes, ou seja, não haveria distinção entre ricos e pobres. Basicamente, os socialistas todos devem entender dessa forma, né? Baseado na ideia de solidariedade. Quais são as tipologias, né? O socialismo, nós vamos falar de três, basicamente. O socialismo utópico, o socialismo científico de Karl Marx e o socialismo real, aquele que foi efetivamente aplicado. O socialismo utópico vai ser fundado pelos percussores dessa ideia, que serão Comte Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen, né, que também vai ser o precursor da lógica do cooperativismo. É a primeira fase do pensamento socialista, iniciado no final do século XVIII a partir do século XIX. Eles entendem que deve haver uma transformação pacífica na sociedade através da aliança entre a burguesia e o operário, além também da possibilidade de constituição de cooperativas. Eles sofreram então forte influência do movimento iluminista do século XVIII, com a crença, né, que a evolução real de uma sociedade vai estar vinculada à ideia da ciência e do progresso, para se alcançar uma felicidade. E essa felicidade só é possível havendo uma igualdade entre todos os cidadãos. O aspecto socialista que vai ser aprofundado por esses três autores aí foi inspirada em Jean-Jacques Rousseau, um iluminista um pouquinho diferenciado dos demais, porque Jean-Jacques Rousseau escreve um livro que vai aprofundar essa ideia de desigualdade na sua obra, chamada A Origem da Desigualdade entre os Homens. E essa desigualdade estaria na propriedade privada. Então aí é o primeiro ponto do estudo do socialismo moderno, vamos assim dizer, o contemporâneo. É utópico porque não havia uma efetiva sugestão em suas obras de como aplicá-lo de fato, né? E aí nós passamos aí para o socialismo científico, né? Obviamente, na figura de Karl Marx, que escreve o seu livro O Capital, né? Que vai analisar de maneira mais material, ou seja, bem realista, a realidade econômica da sociedade moderna capitalista do período do século XIX, pensando nas sociedades industrializadas da época, e vai, na sua obra, demonstrar as contradições desse capitalismo, né? O materialismo histórico, né, ele vai desenvolver, antes de mais nada, dentro da sua obra, o Capital, vários conceitos que vão ser aplicados até atualmente, né? São debatidos esses conceitos. A principal questão que se coloca, eu pincei lá os principais conceitos, que é o materialismo histórico, a mais-valia e a luta de classe. No livro Capital, então, ele vai analisar todas as contradições da sociedade burguesa e as origens das suas desigualdades sociais e desenvolve esses conceitos. O materialismo histórico, ele vai observar ali a análise histórica da forma como os mais, vamos dizer, abastados ali conseguiram acumular as riquezas no decorrer da história. Ele vai explicar, então, historicamente, as formas que vai nascer essas distinções ou desigualdade entre pobres e ricos.
Tal conceito vai ser desenvolvido também no período da Revolução Industrial, um momento de notória desigualdade entre as classes sociais. Agora, o materialismo histórico que Karl Marx define seria uma linearidade histórica onde essa acumulação de riqueza vem desde os períodos mais da antiguidade, onde vão se acumulando para alguns, a partir também de herança e do jogo comercial, do imperialismo, né, das grandes navegações. E a partir desse conceito, ele vai estudar esse motor da história a partir de outro conceito também, que é o materialismo dialético. Então, a partir desses dois conceitos, o materialismo histórico associado ao materialismo dialético, ele vai buscar compreender essas relações sociais ao longo do processo histórico. Aqui vai complicar um pouquinho. O que seria esse materialismo dialético? Então, a gente tem que entender o que é dialética. Dialética é o seguinte: você tem uma tese, ou seja, uma ideia que prevalece na sociedade. Essa ideia se estabelece principalmente com denominado como status quo. É a mentalidade de um período. Essa mentalidade vai ser pouco a pouco contestada numa antitese. E essa antitese, em conflito com a tese, vai gerar uma convergência, que seria a síntese. Aqui é um aprofundamento. De onde que Karl Marx tira essa ideia da dialética? Ele busca isso em Hegel, um outro filósofo, um pouco mais complicado, mas qual que é a diferença da dialética marxista para a dialética de Hegel? O Hegel estabelece essa lógica de tese, antitese, síntese, mas de maneira metafísica, vamos assim dizer, ou seja, não havia como você proceder isso em sociedade. Ele considerava que haveria uma imobilidade real da sociedade. Por exemplo, Karl Marx não considera essa ideia de dialética de Hegel totalmente completa. Por quê? Porque se houvesse uma tese, uma antitese, uma síntese, por exemplo, aqui nós temos a tese o patrão, que está rico. E aqui nós temos a antitese, o lado antagônico, o operário pobre. E, na visão de Hegel, isso ficaria imóvel durante todo o processo histórico. A síntese poderia se chegar a partir dos interesses de um e de outro, mas não sairia nunca dessa mobilidade. O que acontece na visão de Marx? A tese e a antitese vão ser superadas na síntese, mas essa síntese é o motor da história. Só é possível avançar historicamente a partir dos processos revolucionários, como a Revolução Burguesa, no qual a tese das monarquias absolutas foi superada pela ideia de liberdade da burguesia e no processo revolucionário se estabeleceu essa nova forma de pensamento. A mesma coisa ocorreria nas relações desiguais de trabalho. O patrão explora o operário e esse operário, apenas num processo revolucionário, levaria à convergência de uma nova realidade. Perfeito? Então, o Karl Marx, ele estuda a história a partir dessa linearidade. Somente um processo revolucionário avançando no tempo e do amadurecimento da mentalidade das pessoas, das pessoas de uma época é que vai estabelecer isso. Então, a lógica que ele estabelece também, principalmente, ele vai explicar a riqueza de poucos dessa acumulação dessa forma, pela lógica da burguesia. A mais-valia de Karl Marx é uma das teorias mais importantes do livro dele. Ele gira toda a obra dele em torno dessa teoria. O que seria essa teoria? Essa teoria seria o seguinte: é um estudo sociológico realista demais, vinculado à relação de força de trabalho. Ou seja, ele faz uma análise praticamente matemática ali, onde ele estabelece a relação de tempo de realização de um trabalho com a lógica do lucro do patrão. Ou seja, a relação entre o valor do trabalho, né, do operário versus seu salário são desiguais. O esforço do trabalho não é valorizado de forma justa, havendo então um fenômeno de exploração da força de trabalho, sendo essa a base da exploração do sistema capitalista sobre o trabalhador. Qual que é a lógica aqui da mais-valia? O próprio trabalhador não consegue vislumbrar ou consegue se atentar para essa exploração, se tornando então uma mera
mercadoria, gerando então lucro apenas para os meios de produção, ou seja, para os donos do meio de produção, o patrão. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que 8 horas de trabalho, como atualmente é vigente, um salário X, o empregado deveria ter condições, com as horas que ele trabalhou e com o salário que ele recebeu, para usufruir fruto do seu trabalho, deveria dar conta para ele ter uma educação, uma habitação, um lazer, alimentação, vestuário e, a partir disso, até prosperar com o seu próprio trabalho. O que acontecia lá no século XIX, ou no comecinho do século XVIII, século XIX? O operário trabalhava 12, 16, 14 horas por dia e recebia um salário X. Esse salário era totalmente comprometido pela mais-valia, porque mal dava para ele se alimentar e ter uma habitação precária apenas, não havendo então nenhuma outra forma de ele usufruir dessa riqueza, fruto do seu próprio trabalho, porque o seu patrão pegava isso na forma de lucro, da jornada extensiva e pagava-se pouco. Como o trabalhador não detém, então, os meios de produção, ele torna-se dependente e submisso dessa relação do emprego, do salário e das horas trabalhadas determinada pelo seu patrão. Então aí ele acaba se tornando um alienado, né? Ele não tem consciência da exploração, ele se torna então um submisso. E como que ele supera essa alienação? Quando ele toma consciência disso. E quando ele toma sua consciência disso, inicia então o conflito que nós falamos. A tese é a exploração, é normal até então para ele. A antitese é quando ele toma essa consciência e vai começar a questionar essa tese. E dessa tese, a antitese fatalmente vai chegar numa síntese. Para Marx, seria a revolução que estabeleceria uma nova forma de relações de trabalho, né? A luta de classe é quando, então, vai haver a tomada de consciência pelo operário, ou seja, ele supera essa alienação e estabelece, então, um conflito de interesse entre o operário, buscando a sua valorização do trabalho, e o patrão, donos do meio de produção, querendo oferir cada vez mais lucros. Tudo bem? Bom, basicamente nós temos que entender de Karl Marx seria isso. Não vamos aprofundar aqui, porque senão vai ficar muito extenso, né? Eu sugiro a leitura do Capital, que é uma leitura até muito atual, muito necessária. O socialismo real. O que foi o socialismo real, basicamente? O socialismo real foi aquele praticado pelo Stalin, né? O Stalin governou a União Soviética de 1924 a 1953. Estabelece, então, um sistema econômico político colocado em prática na União Soviética a partir do stalinismo, principalmente nas regiões do leste europeu, Cuba, Coreia do Norte, China, vigorando até o final dos anos 80, né? Em 1989 a 91, iniciam a crise da União Soviética, quando vão ocorrer ali o desmembramento dos países do leste europeu, queda do Muro de Berlim, o grande símbolo do fim da União Soviética. Vão persistir até hoje países como Cuba e Coreia do Norte. Além de China, que é um caso sui generis. Muitos intelectuais afirmam ali que há, na verdade, um socialismo de mercado, porque a China consegue, de maneira mais emblemática, estabelecer uma sociedade de mercado livre, porém, uma lógica política interna ainda bastante restrita e fechada, né? Quais são as características desse socialismo real? Primeiro, a planificação total da economia, ou seja, toda a economia vai ser estabelecida a partir de metas, os famosos planos quinquenais de Stalin, falaremos mais à frente. A estatização total dos meios de produção, ou seja, o fim da propriedade privada, a redistribuição de renda forçada através de controle de salários, as atividades econômicas, com total supressão do liberalismo político e do liberalismo econômico, estabelecendo então uma verdadeira ditadura, ou por que não, um totalitarismo. O socialismo real acaba generalizando a ideia de socialismo, né? Como você pode observar, o socialismo real não vai ser basicamente aquilo que Karl Marx vai defender. Falaremos mais aprofundadamente quando for falar de Lenin, né? Bom, a queda do socialismo, isso é importante ser dito, real, no final dos anos 80, vai contribuir com as generalizações do fracasso do socialismo. Porém,
o modelo implantado na União Soviética, país ainda não totalmente industrializado, confirma o formato socialista e stalinista, em detrimento do marxismo, que ponderava, antes de mais nada, uma emergência de uma sociedade comunista a partir de uma sociedade já desenvolvida nos valores da burguesia, do liberalismo industrial. Ou seja, não se pode, pela ideia do materialismo histórico e da dialética, do materialismo dialético, queimar-se etapas. Você não vai conseguir transformar uma região, por exemplo, agrária, feudal, numa sociedade comunista ou socialista. Por quê? Porque é necessário o fator histórico da Revolução Burguesa e o estabelecimento das relações de forças produtivas do capitalismo. O Karl Marx não, de certa forma, ele não está condenando o capitalismo, mas está condenando as contradições do capitalismo, que era necessário ter um ajuste, né? Ou seja, essa sociedade burguesa industrial que daria o amadurecimento para uma sociedade evoluir dialeticamente na relação mais da próxima da próximo fato da história, que seria o socialismo. Logo, o comunismo nunca existiu em país algum. Foi apenas um projeto vinculado às sociedades capitalistas já desenvolvidas, né? Então não houve nenhuma sociedade, porque a única sociedade na época que teria ali condições históricas para se haver um socialismo seria a Inglaterra e alguns países ali da Europa, né? A União Soviética foi então o quê? Uma construção idealizada do socialismo e não se chegou a um comunismo. Ocorreu lá uma outra coisa, um socialismo de Estado, socialismo real, totalitário de Stalin, né? O Trotsky mesmo, que seria até um grande crítico de Stalin, considerava a União Soviética uma sociedade intermediária entre o capitalismo e o socialismo, pois não existia na Rússia, na Rússia czarista, que vamos estudar, forças produtivas amadurecidas suficientemente para o pleno desenvolvimento do que o Marx defendia, né? Que seria as forças produtivas do capitalismo bem desenvolvidas para se chegar a esse novo patamar do socialismo. O que nós podemos entender, concluir então, basicamente? O socialismo não leva uma sociedade à industrialização, mas apenas torna justo o valor do trabalho em sociedades até então capitalista, né? O modelo socialista é o pensamento de outro modelo de sociedade que supera as contradições da sociedade burguesa, né? Então, há uma pequena diferença entre você destruir a sociedade burguesa e superar as contradições dessa sociedade burguesa. Bom, 1.1. O processo revolucionário e diferenças do socialismo e comunismo. Aqui vamos falar um pouquinho sobre como que se nasce a ideia de revolução, da lógica revolucionária, que já vem de Marx, com aquela ideia da síntese dialética revolucionária, e a diferença de comunismo e socialismo. Porque muita gente fala, ser comunista, ser socialista, o que vem a ser isso? Primeiramente, o comunismo é uma ideologia em oposição ao capitalismo, né, que é decorrente das revoluções burguesas e capitalistas. Ou seja, parece até então, é o mesmo conceito estudado que a gente viu do socialismo, oposição ao capitalismo, ou as contradições do capitalismo. Até 1830, na primeira e na segunda Internacional Comunista, o comunismo era entendido como um mero movimento operário em resistência à sociedade capitalista no contexto da Revolução Industrial. O Manifesto Comunista de Karl Marx, de 1848, se não me engano, também não faria essa distinção entre comunismo e socialismo. Tudo era uma oposição e a luta revolucionária contra a opressão burguesa capitalista. Somente na Terceira Internacional Comunista, que ocorre após a Revolução Russa, em 1919, a denominada Comintern, é que vai haver a primeira distinção entre socialismo e comunismo. O socialismo, a partir da Terceira Internacional Russa,
comunista vai ser: o socialismo é um movimento constitucional e pacífico, com os objetivos de reformas progressistas. Então, o socialismo seria uma forma transitória menos radical, né? E o comunismo, sim, aí seria uma ação revolucionária de derrubada violenta do capitalismo, né? Então, aqui na Terceira Internacional já temos uma distinção, que vai havendo então várias interpretações e vários entendimentos distintos sobre a abordagem e aplicação do socialismo, essa teoria na realidade, né? Então, o socialismo, movimento constitucional pacífico, visando uma reforma progressista, e o comunismo, ação revolucionária de uma derrubada violenta do capitalismo. Lenin, em 17, já faz também a sua distinção. Como o socialismo para Lenin não é um movimento constitucional pacífico, é um movimento revolucionário, porém é também transitório, é uma lógica transitória. Ele busca aí em Karl Marx, né? O socialismo é um processo revolucionário e fase de transição entre o capitalismo para se culminar no comunismo. Então ele constrói também o seu ideário aí a partir das inspirações marxistas e surge como prática o marxismo-leninismo. Perfeito? Vamos dar sequência aqui. Aqui eu fiz um esquema do marxismo-leninismo para a gente entender. Como eu já venho dito desde a última aula lá, quando eu comecei a falar da dialética. Então vamos primeiro entender essa linha aqui. O que nós vamos ter que entender para a gente entender esse tema um pouquinho difícil do materialismo dialético e a linearidade histórica do materialismo histórico. Então, o materialismo histórico é o motor da história que vai evoluir no tempo. Esse aqui. O que seria esse materialismo dialético? É a tese e a antitese que vão se conflitar, surge uma síntese, e essa síntese é um passo à frente na evolução da história. Essa síntese pode ser um processo revolucionário, pode ser tudo. E é a partir desse entendimento que Marx vai construindo a sua lógica de história, né? A história é apenas uma linearidade buscando a evolução do progresso. Hoje em dia, historiadores contestam um pouquinho essa lógica de linearidade histórica e de progresso. Temos que dar aí uma atenuada no Marx, porque Marx escreve século XIX. No século XIX havia muito essa ideia de progresso, de lógico progresso, do darwinismo social, da evolução, do positivismo, né? Marx foi até mais sofisticado, que ele vai buscar aqui os conflitos entre classes ou interesses ou mentalidades para julgar essa tese. Mas vamos entender isso aqui de forma um pouquinho mais didática aqui para a gente conseguir ilustrar de forma mais didática. Por exemplo, então nós temos aqui a linha, vamos pensar esses patamares de sociedades aqui e vamos articular com essa lógica de tese, antitese, síntese dialética materialista. Então nós temos lá uma sociedade monárquica. Uma sociedade monárquica vigora uma mentalidade feudal. A legitimidade do monarca é baseada em origem divina, né? As relações ainda são servis, não existe uma liberdade de expressão, uma liberdade lógica, racional em relação ao assunto de Estado. A formação dos Estados nacionais e o entendimento de nação inexiste até então, né? A ideia do nacionalismo, se forma ali uma relação de submissão entre o súdito e o rei. Você vai guerrear não em nome da nação, mas em nome do rei, né? Essa lógica vai começar a sofrer uma antitese. E essa antitese é que surge, por exemplo, nos movimentos iluministas que vão questionar essa tese monárquica. E essa tese monárquica acaba culminando uma síntese, que seria as revoluções burguesas da Inglaterra no século XVII e até da França no século XVIII como principais emblemáticos. Surge, então, uma nova convergência, sociedades burguesas, por exemplo. Vai existir ainda monarquias, existe até hoje, mas são monarquias limitadas, né? Não são absolutas, são monarquias constitucionais, onde há um limite do rei, e o limite do rei é da lógica da lei, né? A lei está acima de todos, e essa lei deve ser votada por todos, pelo menos isso em tese, né? Essa nova tese. E aqui nessa sociedade burguesa se estabelece uma nova realidade, novos princípios, né, que nós vivemos aí até hoje, né? O princípio da supremacia da lei sobre todos, o princípio da propriedade privada, a ideia de liberdade,
né, a igualdade formal, né, tanto é que é igualdade, fraternidade e liberdade, os lemas da Revolução Francesa, essa igualdade formal que todos os homens são iguais perante a lei, inclusive o rei vai ser julgado pelas mesmas leis de qualquer cidadão. Surge o conceito de nação, surge a ideia de pertencimento do nacionalismo, entre outros fatores. Vai se desenvolver uma sociedade burguesa pela lógica do lucro, e essa lógica do lucro vai se desenvolver e culminar numa revolução industrial. Essa revolução industrial vai gerar também as principais contradições dessa sociedade capitalista. E essa sociedade capitalista que Karl Marx analisa. E como é que ele analisa essa lógica aqui? Das contradições da desigualdade. Vai gerar riqueza? Vai. Mas o acúmulo dessa riqueza vem como? Por exemplo, vem das sociedades monárquicas, dos beneficiados por isso, né? E os operários antigos camponeses vão ser explorados. Então surge uma nova tese e uma nova antitese, e que vai culminar numa outra síntese. Como é que você supera essa sociedade desigual? Uma nova síntese, com a Revolução Socialista. Essa Revolução Socialista vai buscar a justiça da igualdade material entre os homens, né? Aqui estamos aqui então aqui no limite da história, porque nenhuma sociedade do planeta Terra ultrapassou essa transição entre sociedade burguesa para o comunismo. Ou seja, o comunismo não foi atingido pela União Soviética. A União Soviética, inclusive, fez aqui um desvio, né, da sociedade socialista, baseado na lógica burguesa, acaba se desviando para um totalitarismo, um autoritarismo. Em vez das empresas explorarem o cidadão, acaba que o próprio Estado soviético vai explorar o trabalhador. E então não se chega nesse comunismo, perfeito? Eu acho que a gente consegue, a partir dessa superação dessa lógica aqui, desenvolver as narrativas da Revolução Russa. 2.0, a Revolução Russa. Bom, avaliando então o conceito de socialismo, dá para a gente entender aí o contexto da Revolução Russa, né? A Rússia, basicamente, era um país agrário, um país totalmente atrasado em relação à Europa. Seria o país mais atrasado economicamente e politicamente do que já vinha ocorrendo na Europa, né? A Europa já tinha passado por várias revoluções burguesas, sedimentado a sua sociedade burguesa, enquanto a Rússia ainda vivia numa monarquia absoluta da dinastia dos Romanov, estabelecida aí pelo czar Nicolau II como seu rei, né? O czarismo lá significa rei. Não houve na Rússia no século XIX, então, influências do liberalismo, pelo menos abertamente, e das revoluções burguesas que transformaram a Europa, como eu já disse. A Rússia ainda no século XIX vivia em elementos basicamente feudais, né? Porque a Rússia se forma, né, um pequeno adendo aqui, a partir do século XVIII, no império de com a união de vários povos ali, forçando o seu território monárquico e feudal. A sua realidade, então, era precária em relação a um povo que nem identidade tinha com o czarismo, na verdade. Havia ali mais ou menos uma maioria de 80% da população camponeses, denominados mujiks, né, que seria praticamente um servo, que viviam sob a tutela e exploração de uma minoria da nobreza da terra, dos oficiais do exército e do alto clero, né, da Igreja Católica Ortodoxa, aí, que exercia o poder ilimitado e político também, né? A partir de 1890, final do século XIX, início do século XX, o czar resolve buscar uma modernização da Rússia em um comparativo com o que ocorria na Europa Ocidental, principalmente na Inglaterra. Então ele vai buscar essa industrialização no final do século XIX, principalmente dadas suas grandes reservas naturais que existia na Rússia, e um povo submisso e submetido ao autoritarismo e controlado seria interessante, com o investimento de estrangeiros, do capital estrangeiro, se formaria então a industrialização da sociedade, né? Vai se formar então uma burguesia, mas não uma burguesia revolucionária, uma burguesia controlada pelo czarismo.
Ou seja, não houve, então, uma ruptura entre interesses da burguesia e os interesses da monarquia. As regiões que vão ser industrializadas são principalmente duas cidades, São Petersburgo e Moscou, que vai contrastar com o restante da região, que ainda era agrária e servil, né? Essa zona industrial vai haver uma efetiva exploração real da classe operária que vai se formar, principalmente de migrantes que vão para a cidade e vão ser fortemente explorados e ali vão sofrer as intempéries da sociedade capitalista, vão vivenciar as contradições de uma sociedade capitalista e vão acabar se influenciando pelas teorias do marxismo em voga na época, né? 2.2. E essa sociedade trabalhadora que vai se formando na Rússia, eles acabam também buscando formas de resistência e vão se organizando em lutas coletivas, principalmente com a sua tomada de consciência de classe, baseado no marxismo e superando assim a alienação. Então eles vão se organizar em sindicatos, primeiramente buscando reivindicações de melhorias de condições, né, nessa relação dialética que havia mesmo entre interesses da classe patronal e o interesse da classe operária, e se organizam politicamente com o primeiro partido de orientação socialista que vai ocorrer na Rússia, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido que vai surgir duas vertentes. Os mencheviques, que vão ser liderados por Martov e Plekhanov, que defendiam aí uma aliança operária e burguesa para estabelecer de fato uma revolução burguesa, que assim acelerasse o capitalismo na Rússia e posteriormente passasse para o socialismo. Ou seja, os mencheviques entendiam que não havia o amadurecimento da sociedade capitalista na Rússia. Então era necessário, primeiro, a derrubada do czar, né, das monarquias absolutas, para se estabelecer aí uma sociedade burguesa. E os bolcheviques, liderados aí por Lenin e também por Trotsky, né, que já achavam entendiam que já estava a sociedade capitalista burguesa na Rússia amadurecida o suficiente, pois já havia de fato uma exploração contra o trabalhador, mas somente nas regiões de Moscou e São Petersburgo, que era o cinturão industrial. O restante da região seria agrária, então pensava-se ali numa revolução camponesa, né? Isso aí já é uma teoria do Lenin. Então eles vão defender uma revolução imediata com a ditadura do proletariado e a implantação imediata do socialismo. Ou seja, queimar a etapa na teoria da menchevique, na ideia menchevique, não havia ainda um amadurecimento da sociedade burguesa. 2.3. O agravamento das tensões sociais. Então, a partir desse momento, só vai haver agravamento dessas tensões. Por exemplo, 1904, a derrota do Império Russo contra o Japão vai agravar as condições econômicas da população e evidenciar aí a fragilidade e o atraso do czarismo. É feito um agravamento econômico que vai gerar uma reação pacífica nesse momento, que ficou conhecido como o Domingo Sangrento, que aí sim a coisa vai ficar meio complicada para o czar. No dia 28 de 11 de 1905, desculpe, aqui eu botei 2020, mas é 1905, em novembro de 1905, houve uma manifestação pacífica e religiosa em total respeito ao czar, ou seja, a população aceitava a legitimidade monárquica, então eles não queriam ali uma revolta ou manifestação contra o czar, mas apenas eles se juntaram com seus familiares e redigiram uma carta de súplicas ao czar, pedindo paz e pão, né? E se reuniram então em frente ao palácio do czar ali. Em reação, o czar se sentiu ali afrontado, vamos assim dizer, e convocou a tropa de elite do exército czarista, chamados cossacos, e reprimiu a manifestação de forma sangrenta, né, deixando centenas de mortos na praça do palácio. E
Ao mandar metralhar várias pessoas inocentes, isso aí vai agravar ainda mais a tensão, porque vai deflagrar aí a Revolução de 1905, que vai ser claramente uma reação ao Domingo Sangrento. Vai propagar greves operárias e revoltas camponesas por toda a região da Rússia, inclusive setores militares como os marinheiros, na famosa revolta do encouraçado Potemkin, também vão fazer um levante contra o czar. O czar, pressionado, para contornar a situação, convoca as eleições para uma Assembleia Legislativa e convocando a famosa Duma. O que é Duma? É o parlamento. E decretou aí a liberdade partidária, né? No caso. Tais manobras, a gente tem que entender que era apenas intenção do czar ganhar tempo e controlar esse processo revolucionário da sua queda. Que era questão de tempo para sua queda. Com a promessa de instaurar então a monarquia constitucional, que na prática seria a limitação do seu poder, porém nada se concretizou de efetivo, né? Bom, mas quais seriam os efeitos dessa primeira revolução? Primeira experiência da luta dos trabalhadores seria um ensaio para 1917. E os trabalhadores também se organizaram de maneira bastante pragmática, né? Apesar da disputa ideológica dentro do socialismo em relação a mencheviques e bolcheviques, o que de fato ocorreu foi a organização na formação dos sovietes. O que seria esses sovietes? É o Conselho dos Trabalhadores eleitos em seus locais de trabalho, onde decidiam e representavam as demandas da população, proporcionando assim maior dinamismo nas articulações por interesse da classe em todo o país. Perfeito? Então, com isso também vão surgir as principais lideranças do movimento socialista, entre eles Lenin, encabeçado aí Lenin, Trotsky, Plekhanov, Martov, e Stalin também já ensaiava aí os seus primeiros momentos de protagonismo. 2.5. A Primeira Guerra Mundial e os efeitos na Rússia czarista. O que ocorre? O Império Russo, então, alia-se à Tríplice Entente, com os interesses ali aqui da economia, né, da Primeira Guerra Mundial. Mas, porém, a Rússia vai sofrer um forte abalo na economia, uma inflação que vai corroer os salários, empresas vão ser paralisadas, sem matéria-prima, o sistema ferroviário entra em colapso, afetando a distribuição da produção agrícola, que vai gerar a fome, né? E essas derrotas, e também derrotas sucessivas contra a Alemanha, né, e a Áustria no campo de batalha, vai levar a mais de 3 milhões de soldados mortos, né? E com isso também diversas deserções. Esse aplacamento da Primeira Guerra Mundial para a sociedade russa foi a gota d'água para se eclodir a revolução que vai derrubar o czar, a famosa Revolução de 1917. Nós vamos ver agora no próximo tópico. 3.0. A Revolução de Fevereiro de 1917. Como é que ocorreu então? Baseado então nos efeitos da Primeira Guerra Mundial internamente na Rússia czarista, ficou insustentável as relações sociais na sociedade até então monárquica, né? Greves, manifestações, revoltas de todas as montas. Muitos soldados também começaram a praticar a deserção. O governo então vai perder o controle sobre a população e fatalmente em março de 1917 o czar abdica do trono, né, devido às grandes pressões. Então aqui se estabelece a Revolução de Fevereiro de 1917. Foi decorrente da união não só dos mencheviques, né, com alguns liberais ali, mas também a base do partido bolchevique, juntamente com alguns operários, se juntaram na derrubada do czarismo. E é aí que inicia o grande problema, porque no governo que se estabelece, o famoso governo liberal da Duma, liderado por Kerensky, do partido menchevique, começam aí as divergências com os bolcheviques.
O objetivo de Kerensky no governo da Duma era instaurar uma república parlamentarista democrática, né? Estabelecendo de fato um governo liberal e caracterizando a Revolução, primeira fase de fevereiro, como uma revolução burguesa. Estaria em total divergência aos ideários do bolchevismo. Porque, para os mencheviques, como já foi até citado, era necessário o desenvolvimento dessas forças produtivas, né, para o desenvolvimento real do capitalismo e uma real revolução burguesa como etapa essencial para que se alcança futuramente o socialismo. Logo, se comprometeu com a lógica burguesa, não atendendo os anseios do socialismo, tanto dos bolcheviques também como dos sovietes, que se organizam desde a Revolução de 1905, né? Principais características do governo da Duma aí vai ser, então, como eu disse, a instauração de um governo liberal vai se manter na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, uma contradição. O principal fator da eclosão da Revolução de Fevereiro de 17 e a derrubada do czar foi, como causa deflagradora e intensificação dessas crises que já vinham ocorrendo no decorrer do tempo, a entrada na Primeira Guerra Mundial, os mencheviques, né, a partir de Kerensky, mantêm na guerra, honrando assim a aliança e os interesses com a Tríplice Entente, né? Houve então uma forte oposição bolchevique que vai ser reprimida fortemente no autoritarismo menchevique. Os bolcheviques, os seus líderes vão ser exilados e vai haver uma tentativa também de suprimir os soviéticos, né? Aqueles conselhos orgânicos, vamos assim dizer, dos trabalhadores na tomada de decisões. Mas ao mesmo tempo que o governo da Duma tenta suprimir a oposição, em São Petersburgo, também conhecido como Petrogrado, vai se organizar ali os soviéticos São Petrogrado a partir dos soldados de Trotsky, né? Então aí nós já temos o ensaio do que será a Guarda Vermelha e futuramente o Exército Vermelho. Já começa a se estabelecer ali uma resistência não apenas ideológica, mas também uma resistência bélica, né? Uh, 3.2 aí, os bolcheviques então vão ter grande popularidade entre as massas, dado seu ideário principalmente para se retirar da Primeira Guerra Mundial. O exército russo, praticamente desintegrado pelas forças da Tríplice Aliança, né, lideradas pela Alemanha, vai gerar um agravamento maior ainda dessa crise econômica e social. E o retorno aí de Lenin, que Lenin estava no exílio, enviado pelos mencheviques, ele volta com as suas famosas teses de abril, que basicamente seria todo o poder aos soviéticos, estabelecendo a base do poder e dando a ideia da real democracia que estabeleceria na Rússia, e o lema paz, pão e terra. Trotsky, por sua vez, vai organizar a famosa milícia revolucionária Guarda Vermelha a partir de São Petersburgo, dos soviéticos, que seria o futuro Exército Vermelho. E aí, aqui que vai ocorrer a Revolução Bolchevique, de fato, de outubro de 1917. 1917, 4.0, a Revolução Bolchevique. A Revolução Bolchevique ocorre com o levante dos bolcheviques contra o governo liberal de Kerensky, levando a sua deposição com a ajuda da Guarda Vermelha, deflagrando a revolução, né, comandada por Trotsky. Os mujiks vão tomar as terras das grandes proprietárias. Vai haver também uma deserção de soldados do exército oficial da República da Duma, e vai se formar sovietes agora em todas as regiões das cidades. E se forma também o segundo Congresso Soviético, que já estabelece um novo governo. Perfeito? Então a queda do Kerensky foi uma tomada de poder, né? E esse novo governo vai se formar principalmente no Conselho de Comissários do Povo, com o líder Lenin, né, presidindo. Vai se estabelecer aí a implantação do programa socialista, basicamente, a nacionalização
e estatização dos bancos, né? A coletivização das fábricas e terras, forma-se os comitês agrários, industriais, e gerando assim o fim da propriedade privada. Vai haver também um confisco de alimentos, principalmente por uma tropa, vamos dizer, especial da Guarda Vermelha, o destacamento de ferro, que vai gerar até certas insatisfações populares. A toda sorte também, eh, o Tratado Brest-Litovsk vai, de certa forma, acalmar as massas, né, pela retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Tratado que já foi mencionado aqui na aula da Primeira Guerra Mundial. Um fato importante também é que os bolcheviques, o partido bolcheviques, começa então a dominar os soviéticos, a aglutinar todos os soviéticos que se formavam, né? Obviamente vai haver um processo contra-revolucionário, o 4.2 aí, entre 1917 a 1921 ocorre uma guerra civil entre o Exército Branco, formado pelos mencheviques, uma burguesia incipiente, monarquistas do antigo regime czarista, formou o Exército Branco na tentativa contra-revolucionária e com o apoio de países capitalistas que se opunham ao modelo socialista, como Estados Unidos, Japão, entre outros, né? Essa guerra civil se arrasta por muitos anos, onerando de maneira significativa a economia do país, gerando também uma grande fome, né? A solução criada por Lenin vai ser o acirramento do confisco de alimentos, que vai ser o famoso comunismo de guerra. Ele vai centralizar a produção, né? O comércio vai ser proibido e o desaparecimento total do uso da moeda, um confisco dessa produção. Lembrando que o Exército Vermelho consegue derrotar o Exército Branco, né? Qual que era o objetivo do comunismo de guerra? Era a distribuição igualitária de alimentos, porém houve uma grave crise de desabastecimentos com fraco desempenho produtivo na indústria e na agricultura, que vai gerar também uma insatisfação tremenda. Aí que Lenin vai repensar o modelo de socialismo até então defendido pelos bolcheviques. Ele vai ter que dar um passo atrás e, ironicamente, aqui vai ter que concordar com os mencheviques, pois ele vai ter que restabelecer pelo menos uma flexibilização da propriedade privada. Ele vai criar um novo projeto político e econômico chamado NEP, que vai perdurar de 1921 a 1928, terá grande êxito com a reação da economia, né? No caso, ele até dizia: vou dar um passo atrás e dois passos à frente. Segundo a NEP, a formulação teórica da NEP seria a combinação dos princípios socialistas com os princípios capitalistas. Mas cabe que as forças produtivas só poderiam ser geradas a efeito com a propriedade privada e com a lógica da produção e do lucro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um mercado bastante restrito, privado, em pequena escala. As indústrias também vão poder ter um status de privado, menos as indústrias de base, que assim ele controlaria os recursos da matéria-prima, né? Então, as indústrias de base, mais ferrovias, distribuição, seriam ainda estatais. Na parte da agricultura, ele vai estabelecer de fato essa combinação socialista e capitalista, ou seja, o produtor rural poderia produzir os alimentos, uma parte seria confiscada e a outra parte, o excedente, poderia ser comercializado num livre mercado. Então, os efeitos foi um crescimento industrial tremendo e preços de alimentos caíram, reduzindo significativamente a fome. Então, deu certo a política da NEP. E com isso também vamos falar aqui do 4.4, mais ou menos a organização do Estado, como é que se estabeleceu a formação desse Estado ainda não soviético, vai se tornar agora, né? Seria uma organização totalmente diferente das sociedades burguesas,
tinha lá um caráter democrático pela ideia dos soviéticos, porém, não podemos esquecer que os soviéticos eram controlados pelo, pelo Partido Bolchevique, que também vai se transformar agora no famoso Partido Comunista, né? Bom, na Constituição de 1918, vai ser formada a República Soviética Socialista Russa, modificada depois para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente conhece a URSS, agrupando antigos territórios do antigo Império Russo em adesão ao socialismo. Seria aqueles países do leste europeu, né? Vamos entrar nesse detalhe. Essa organização do Estado, a base do poder seria então dos soviéticos. Como já foi falado, os soviéticos é um conselho formado pelos trabalhadores e soldados criados durante a Revolução de 1905. Esses trabalhadores vão exercer poder executivo e legislativo, elegendo entre os seus representantes locais representantes dos locais de trabalho, para representar um exercício de poder que vai ser formado pelo Conselho dos Comissários do Povo, que vai ser presidido pela autoridade máxima, no caso aí seria o Lenin, e esse Conselho Comissário do Povo teria ali a entidade chamada Presídium, né, que vai exercer de forma coletiva a chefia do Estado soviético, com a composição do presidente, do primeiro secretário ou secretário-geral, um deputado de cada república soviética. A estrutura formada aí vai existir vários comitês, podemos pensar nesses comitês como secretariados, né, que vão tratar de certos setores da sociedade. Vai ser os comitês formados, na maioria das vezes, por entes dos sovietes, né? Vão ter os comitês agrários, distritais, o próprio Partido Comunista, que vai ser, como eu disse, vai ser o antigo Partido Bolchevique. Então, toda essa estrutura acaba criando duas classes na sociedade russa, ou soviética, a partir de então. Vai criar uma camada social de burocratas que vão ter certos privilégios em detrimento dos interesses do povo, né? Então, vai haver uma elite que se beneficiava desse Estado. E esse próprio Estado, como nós vamos ver agora, no período do stalinismo, também vão começar a explorar esse povo. A toda sorte, a ANEP e mais a organização do Estado, com esse caráter soviético, né, do Conselhos do Povo, que vai dar aí um status de democracia, de vontade popular, vai surtir efeito. E Lenin segue presidindo esse novo governo revolucionário socialista. Porém, Lenin morre em 1924. Perfeito? Gerou então o que aí? Uma disputa sucessória, né, entre Leon Trotsky, que era considerado um líder carismático, né, apesar de discordar muitas vezes de Lenin, inclusive nas relações com os mencheviques, a questão do processo de desenvolvimento do capitalismo para amadurecer e depois gerar a Revolução Russa, no caso, né? Porém, ele seria preferencialmente o escolhido, no caso, pelos comitês. E ele defendia uma revolução permanente, ou também conhecido como um internacionalismo revolucionário. Ou seja, primeiro vamos avançar essa revolução que ocorreu na Rússia para outros países, né? Tornando a revolução socialista internacional. Enquanto Joseph Stalin, que era um burocrata, sempre foi um burocrata, teria forte apoio dessa classe privilegiada que surge na sociedade que se formou, né, nos presídios, né, com os comitês. Ele defendia primeiro o socialismo de um país só, primeiro, ou seja, o primeiro sedimentar o socialismo na União Soviética e posteriormente expandi-lo. Há um grande debate entre historiadores se era de fato primeiro o socialismo, era necessário primeiro expandir o internacionalismo socialista, né, com a revolução defendida por Trotsky, ou primeiro fazer a revolução permanente. Não havia, sim, eu, pelo menos, quando eu estava observando na literatura, na historiografia, não há
uma distinção muito grande entre eles. Só uma questão de prioridade. Trotsky achava que era necessário continuar o processo revolucionário pelo mundo, enquanto que Stalin já achava que primeiro deveria sedimentar e depois expandir para o mundo, perfeito? Stalin, defensor da centralização do poder, teve apoio dos burocratas, como eu falei, né, do Partido Comunista, com a tese que é necessário fortalecer ao máximo o Estado para consolidar esse sistema socialista. Trotsky acabou sendo voto vencido e acabou também sendo perseguido por Stalin. Ele acabou sendo exilado e assassinado no México em 1940. Cinco ponto zero, Stalinismo, então. Após então a vitória de Stalin lá na disputa sucessória entre Trotsky, né, vai começar então a era do stalinismo. Né? Com o poder então e controle absoluto da burocracia estatal soviética, Stalin começa a adotar as suas próprias medidas. A primeira delas vai ser a abolição total da NEP e, ao mesmo tempo, a criação dos famosos planos quinquenais. Qual que era a ideia dos planos quinquenais? O estabelecimento do socialismo imediato, né? Com a efetiva industrialização de base, para estabelecer uma industrialização acelerada e em escala, a partir de criação de metas a cada 5 anos, daí o nome planos quinquenais. Né? Ao mesmo tempo, vai haver uma redução drástica dos salários dos operários e exigência de grande esforço de trabalho dos mesmos. Né? Vai resultar em maior produção industrial, obviamente, à custa da exploração. A União Soviética então vai começar a ter seus primeiros sinais de transformações em potência mundial, inclusive já incomodando os países capitalistas, né, que já estariam também em meio a uma crise, a famosa crise de 1929, assunto que veremos posteriormente. No campo vai estabelecer a famosa coletivização das terras aqui. O Stalin vai dar seus primeiros sinais totalitários, vai confiscar a terra dos kulaks, que seriam esses kulaks, seriam típicos latifundiários, né? E vão transformar essas propriedades em kolkhozes, ou também denominados cooperativas de trabalho, ou de sovkhozes, que seriam as fazendas estatais, também com metas de produção. Resultando, a produção desse ponto não foi tão exitosa, devido à forte oposição dos kulaks. Além disso, o Stalin vai estabelecer uma forte opressão estatal e vai gerar uma grande fome a partir de 1933, né? E não só na região da União Soviética, também nos territórios que vão ser anexados, como na própria Ucrânia, né? Onde nós temos aí o exemplo mais, vamos dizer, mais equiparado ao Holocausto, né? Muitos comparam, que foi o famoso Holodomor. Holodomor foi uma política de fazer o povo ucraniano passar fome mesmo, em retaliação às resistências contra as imposições socialistas do stalinismo. Tanto é que o termo Holodomor significa morte por fome, né? Que ocorreu entre 1931 a 1933. A fome era tão constante lá, podemos observar aqui numa imagem um ucraniano morto de fome em meio a transeuntes, né? Bom, é, o setor de bens de consumo foi abandonado, dada essa economia planificada, né? Característica básica e emblemática da economia soviética, né? Não havendo assim um mercado consumidor com variedade de produtos. Havia então a planificação do consumo e um planejamento aí que caracteriza bem aquele tom que fica na memória das pessoas pela televisão nos anos 80, que via, por exemplo, a Berlim Oriental acinzentada e mais ou menos todos vestidos da mesma maneira. Havia então ali que tudo era planejado, planificado na medida da necessidade básica da sociedade, né? Você teria aquilo que você necessitava e não aquilo, vamos assim dizer, que que o, que o seu glamour ou soberba desejaria.
As fases dos planos quinquenais. Nós temos aí a primeira fase, de 1928 a 1933, foi o período da indústria pesada ou a indústria de base, que vai estabelecer elementos para a indústria, vamos, assim, não de bens de consumo, mas a indústria de necessidades básicas, né? De 1933 a 37 estabelece já, a partir da indústria pesada, a construção de complexos industriais e com uma infraestrutura bastante vigorante, com canais de navegação para distribuição de alimentos dos produtos de necessidades básicas, principalmente pelos mares do Báltico e do Negro, né? Que seria considerado ali o fluxo de alimentação para todas essa planificação e planejamento da economia e além do contato junto a Moscou. E falar em Moscou também a modernização da cidade, né, numa arquitetura mais minimalista. Não foi encontrado imagens da época, as que tinham estavam com direitos ainda, então pude ser, não pude usar aqui, mas é possível uma breve pesquisa na internet olhar, principalmente sobre o metrô de Moscou, que na época, no período, foi dado como uma grande modernidade. A terceira fase seria o estabelecimento entre 38 e 43 da indústria da química. Porém, esse período foi interrompido devido à Segunda Guerra Mundial. O que se pode dizer é o seguinte: apesar da opressão estatal do stalinismo, é inegável que Stalin consegue transformar a União Soviética em uma potência mundial capaz de desequilibrar, inclusive, as forças do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Porque foi o Exército Vermelho ali que consegue aplacar o nazismo, pelo menos no leste europeu, e até ser os primeiros a chegarem na, na Alemanha, em Berlim, e ali derrotar o Hitler, né? Bom, o 5.2 já estabelece aí o grande terror stalinista, que perdura de 1936 até 1939. É bom lembrar que todo o período havia esse terror, mas nesse período foi mais intenso, né? Também conhecido como o Grande Expurgo. Qual que era a ideia? Eliminar os elementos não marxistas e minorias étnicas que faziam oposição ao regime, inclusive dos antigos aliados, né, que seriam os aliados de Lenin e de Trotsky. O método usado vai ser o exílio aos gulags, também conhecido como os campos de trabalho forçado na Sibéria e no Cazaquistão, e por lá morriam de fome ou de inanição e de frio, né? Ou também a execução sumária, né? Ou seja, a morte, assassinato, principalmente a NKVD, que é a Polícia Secreta Soviética. Os efeitos, 5.3. Os efeitos do stalinismo. Primeiro, Stalin vai burocratizar a revolução, dando um caráter personalista e cultuando a sua imagem como grande líder. Uma imagem emblemática desse personalismo de Stalin, ele tentou apagar todos aqueles que se opunham a ele. Então vocês podem observar na imagem acima, nós temos aí Lenin fazendo um discurso para as massas no período da Revolução de Outubro, e vemos logo abaixo aí o Trotsky, né? Trotsky está aqui acompanhando. O que Stalin manda fazer? Stalin mantém o Lenin, mas apaga os apoiadores históricos da Revolução, né? Ou seja, Stalin estabelece aí o culto à sua personalidade, apagando aqueles que contribuíram também com a Revolução. Ah, Além disso, né, ele vai simplificar a ideologia do marxismo-leninista, impondo o stalinismo, que vai consagrar uma lógica da revolução feita por meio de uma alta burocracia via Estado. Ou seja, uma revolução sem participação popular, sem efetiva participação do povo, né? O stalinismo também não pode ser explicado apenas por esses aspectos do totalitarismo. Outros aspectos positivos devem ser demonstrados, né, num avanço na qualidade de vida do soviético. Então, ele também, justiça seja feita, ele teve certos apoiadores, né? Tanto é que o stalinismo até hoje tem muitos aí adeptos do pensamento stalinista.
Então podemos observar, por exemplo, em números. Não consegui botar a tabela aí, mas vamos associar aí. Por exemplo, número de livros. Em 1917 havia 640 livros para cada 10 mil habitantes. Em 1938 havia 8.600 livros para cada 10 mil habitantes. Na educação, 1928 havia 12 milhões de estudantes. Em 1938 havia 31,5 milhões de estudantes, né? Na saúde, antes de 1917 havia em torno de 20 mil médicos na Rússia. Em 1937, 20 anos depois, já havia lá 105 mil estudantes. Perfeito? Então, de certa forma também, ele atendeu às necessidades básicas da sociedade, apesar do plano de metas, inclusive aqueles trabalhadores grupo de trabalhadores que não atingissem o plano de metas seriam considerados uma alta traição contra o Estado. Para fechar esse período aí, nós temos que dizer também do relatório Khrushchev, ou o famoso relatório secreto, né? Lembrando que isso só foi feito após a morte, né? E seus crimes vão ser denunciados por esse relatório aí de Nikita Khrushchev, no caso, que era um discurso secreto que foi feito. Por que é um discurso secreto? Esse discurso foi feito no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em fevereiro de 56, a portas fechadas, apenas por alguns integrantes. Esse relatório gerou depois, porque ele foi secreto, então vazou. A partir de 1956, muitos partidos comunistas pelo mundo que tinham uma associação, uma ligação direta com a União Soviética, um grande exemplo, houve uma situação de perplexidade. Então se instaura aí uma grande crise da ideologia do stalinismo, né? E Khrushchev queria, de fato, como novo líder, apagar também e denunciando os crimes do Estado soviético na era do stalinismo, né? Encerramos então essa parte. No próximo tópico nós vamos falar das considerações finais. Considerações finais 6.0. Nesse tópico aqui nós vamos falar do pós-Stalin e dos fatores que vão levar à desintegração da União Soviética. Primeiramente, o Estado soviético assegurou, como já vimos, as condições mínimas de habitação, educação, saúde, alimentação, né? Não pela relação de consumo, mas pela padronização das necessidades sociais, ou seja, um consumo horizontalizado, né? O emprego foi bem ampliado, por exemplo, em 1926, com 4 milhões de trabalhadores, em 1939 havia 14 milhões de trabalhadores. Então, os números de Stalin são até positivos, a despeito do seu totalitarismo. Porém, as recorrentes crises de desabastecimento vão levar constantes tentativas reformistas no regime após o Stalin e uma intensificação da oposição ao capitalismo, né? Os líderes após o Stalin, quais foram as principais medidas aí? Vou falar bem resumidamente. Após a morte de Stalin em 53, entra no poder Melankov, né? Georgy Melankov. Ele ficou de 53 a 55 preso em luta pela disputa pelo poder contra Khrushchev. E em 55 a 64 assume Nikita Khrushchev, né? Ele que vai ser o que vai denunciar os crimes de Stalin, no famoso relatório secreto, também chamado de relatório de Khrushchev, ou Khrushchev para alguns. Ele vai tentar fazer as primeiras tentativas de reforma com uma relativa liberalização da economia, que vai gerar certas melhorias, mas ao mesmo tempo vai se opor ao mundo capitalista ocidental, construindo ou mandando construir um muro de Berlim, que vai ser o símbolo da Guerra Fria. E foi no governo dele também que ocorreu o famoso fato lá no mar do Caribe, a crise dos mísseis, né? E ali muitos historiadores que quase que deflagra a Terceira Guerra Mundial, a crise dos mísseis entre Estados Unidos e Cuba. O terceiro, Leon Brezhnev, ele vai influenciar no Vietnã do Norte, deflagrando a Guerra do Vietnã, apesar de ter vários pactos
para contenção da corrida armamentista e o aprofundamento da Guerra Fria, como SALT, Pacto de Moscou, Pacto de Berlim, todos eles dos anos 70, ele vai assegurar sempre as aspirações hegemônicas da União Soviética, alimentando ainda mais a Guerra Fria. Yuri Andropov, de 1982 a 1984, ele vai estabelecer como principal característica do seu governo a redução da corrupção e também seria um reformador. Lembrando que essa origem aqui agora em diante vão ser todos de origem da KGB. Então estabeleceria aí uma linha dura, né? Konstantin Chernenko também vão tentar fazer as reformas. Ele vai governar de 84 a 85 quando morre, havendo aí várias disputas de poder que não vamos entrar aqui em detalhes. O grande reformador vai ser a partir de 85 com Mikhail Gorbachev, que vamos falar mais à frente dele. Perfeito? Mas a principal questão que se coloca aí é que o socialismo real, apesar da ideologia socialista, não superou totalmente a distinção de classe. Por exemplo, apesar dos números positivos da União Soviética, né, eles não vão superar esse regime a distinção entre classes sociais. O regime burocrático soviético gerou duas classes. O proletariado, que vivia com básico e sem perspectiva de mobilidade social, e uma classe burocrata elitizada que vão usufruir de benefícios e privilégios que formaram a classe dominante da União Soviética, a denominada nomenclatura, né? 6.1 aí, o fim da União Soviética, 1991, a partir de 89, né? Principais fatores da desintegração soviética. Primeiro, o autoritarismo e excessivo centralização de poder. A aspiração revolucionária e democrática no período de Stalin e em diante foi esquecida por um excessivo poder burocrático estatal. Apesar da Constituição de 28 determinar que o poder supremo estaria com os soviéticos, na prática, as decisões vão ser emanadas pelo pequeno grupo dirigente do Partido Comunista, o Politburo. Mesmo após a morte de Stalin, ainda manteve esse sistema burocrático. Apesar das tentativas de reformas, eles não queriam, né, de certa forma, reformar o que realmente necessitava nessa distinção de classe. Um excessivo sistema burocrático, o autoritarismo que vai desenvolver uma ineficiente burocracia para controle da população, levando a um Estado totalmente ineficiente. E isso descamba com a economia falida, né? A base da economia, socialização dos meios de produção, teve forte ascensão do PIB. Porém, a partir dos anos 50 começou a haver uma forte retração. Aqui cabe aqui uma análise, principalmente porque a partir dos anos 30, os países capitalistas não vão usualmente se estabelecer pelo livre mercado, mas pelo estado de bem-estar social, uma inspiração até da intervenção do Estado na economia, né? Pela economia keynesiana. Podemos falar disso mais aprofundadamente quando a gente for falar sobre o New Deal na crise de 29. A partir de 85, ele adentra ao poder. Ele fica no poder de 85 a 1991. Ele, de fato, vai ser o que vai estabelecer a reforma, mas um fato irônico. E de reformista do sistema comunista, ele acaba também sendo o coveiro da União Soviética, porque a União Soviética acaba ruindo. Ele pretendia reformar a deficiente economia e estrutura burocrática do Estado. Então ele fez uma reforma até mais profunda que os outros líderes, né? As duas principais reformas entrou para a história como a Perestroika e a Glasnost. O que foi a Perestroika? É a tentativa de flexibilizar o controle estatal sobre a economia, estabelecendo pequenas economias, cooperativas privadas, abertura do mercado de investimento estrangeiro, direito à greve aos trabalhadores, né? Ou seja, muito semelhante ao que era a NEP de Lenin. E a Glasnost, eliminar resquícios da repressão stalinista, que ainda havia, né? Principalmente pela linha dura da KGB.
ele vai autorizar a publicação de livros, principalmente livros que criticavam o sistema socialista. Um desses livros, podemos observar, é o livro Revolução dos Bichos, de George Orwell. Tem até um filme, indica, muito interessante. Ele vai libertar os presos políticos e dar maior liberdade política e à imprensa, né? E vai fazer uma abertura política estabelecendo até a possibilidade de outros partidos poderem concorrer às eleições, né? Estabelecendo então o pluripartidarismo. Os efeitos: reintrodução de uma economia de mercado gerou um aumento de preço e um racionamento, ou seja, o efeito foi inverso. Setores conservadores do Partido Comunista articulam então um golpe em 1991, porque a toda monta deu errado a situação, né? Gorbachev acaba renunciando com a velha frase, né, a frase histórica que ele diz no dia da sua renúncia. O velho sistema desabou antes que o novo começasse a funcionar, porque o sistema reformista dele ainda não estava em pleno vapor. As revoluções e os movimentos separatistas também foram decorrentes das reformas da Perestroika e da Glasnost. Por exemplo, a política não intervencionista vai gerar o fim da União Soviética, por exemplo, pela questão da autodeterminação dos povos, estabelecido pela Glasnost, a redução do Exército Vermelho em regiões estratégicas, além de abandonar a corrida armamentícia ah, e a separação em cascata de países antes integrantes da União Soviética, principalmente os países do leste europeu. Ocorre aí a queda do Muro de Berlim, que é o símbolo do fim da União Soviética e também da, da Guerra Fria. A Polônia, por exemplo, é, tem uma vitória sobre o movimento sindicalista até então controlado pelos partidos comunistas e funda ali o Partido da Solidariedade. A Tchecoslováquia, com a sua famosa Revolução do Veludo, é, vai derrubar o governo comunista. A Romênia, o líder comunista dele, o Nicolau Ceausescu, acaba sendo fuzilado. Os países dos Bálticos vão romper com Moscou. A Rússia, Bielorrússia, Ucrânia criam a comunidade dos estados independentes, formando até hoje, né? E assim geramos então o fim da União Soviética, né? Podemos aprofundar essa questão também do fim da União Soviética no pós-Stalin com a Guerra Fria, né? Aqui então encerramos o tema Revolução Russa. Agradeço a audiência. Ah, o assunto é extenso, muito extenso, né? Com amplo e polêmico debate até hoje acerca do socialismo, mas espero que possam ter, porque eu posso ter contribuído com o mínimo da formação da história de vocês. Um forte abraço e força nos estudos.